Bom dia, povo abençoado. Hoje é dia 27 de março de 2023. Eu hoje vou falar sobre o choque de gerações. Eu nasci em 1946, a guerra tinha terminado ali por 45, e os costumes da época eram totalmente diferentes. A geração da época tinha uma vivência totalmente diferente do que é de hoje. Eu nasci numa cidade do interior, onde não havia ainda luz elétrica. Depois foi chegando um gerador, um motor, enfim. E vivia-se um tipo de vida que naquela época era o que se tinha para hoje, como se costuma dizer. O tempo foi passando. Em 1950 eu mudei aqui para Salvador, para a cidade onde moro, e a vida foi seguindo o seu ritmo. Os carros eram os carros importados, carro nacional foi chegando por aqui, aí o Fusca chegou por aqui, né, a Volkswagen, e as gerações foram mudando e se adaptando ao sistema. E os humanos também vão na sequência. Era um tempo de um tipo de telefone, depois veio outro, vieram os orelhões, que botavam a ficha que caía e a ligação caía. Às vezes você tinha que andar alguns quarteirões até encontrar um orelhão. Se tivesse ficha, depois veio o orelhão com cartão, e assim as gerações vão mudando pela tecnologia, pelos costumes. E assim tem sido ao longo dos séculos. Mas o grande problema não está em mudar, está no choque de gerações. Eu nasci em 46 e o meu primeiro filho nasceu em 68. Então o que é que acontece? Olha a diferença de tempo da minha geração para o tempo do meu filho. Depois ele veio a ter o filho dele, seria meu neto, já com outra geração. E esse choque de geração precisa se ter cuidado, os pais com os filhos, com a convivência em sociedade como um todo, para que esse dito choque de gerações não flua de maneira negativa. E é preciso que o mais idoso, o mais antigo na idade, no tempo, se adapte-se ao sistema novo. É muito importante. Não fugir das tecnologias de cada dia, respeitar seus princípios. É importante, muito importante. Mas é importante que os das gerações anteriores, que estão convivendo com o pessoal da geração mais nova, que chegaram depois de nós com outra tecnologia, com outra forma de viver, com outros tipos de escolhas, com outros tipos de pensamentos, é preciso que ele conviva harmoniosamente com isto. Ele pode não concordar com muita coisa. Vale aqui dizer aquela frase que é atribuída a Voltaire: posso não concordar com uma palavra que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. É muito importante a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, coisa tão falada em nossos dias. E dentro desse choque de gerações, meus amigos, é importante você aprender e entender e conviver com isso. Por senhores terem uma ideia, lá bem atrás existia o homem e a mulher, e o camarada que tinha uma outra, na época não se chamava de escolha, opção, uma outra forma de ver a parte sexual. Hoje mudou. Cada dia botam mais uma letra no alfabeto, e as gerações têm que ter cuidado nessa convivência. Era LGBT, depois LGBTQ, não sei o que, QI+, daqui a pouco mais, vírgula, parênteses, reticências, exclamação e etc. E aí vai. Porque é uma situação de... As gerações foram mudando, e é importante a gente não conflitar para conviver. Embora as gerações novas devem respeitar os mais velhos. Se alguém é favorável a LGBTQI+, tem que ser respeitado. Mas se um outro não é, ele também precisa ser respeitado. A lei precisa ser mais cuidadosa nisso. A lei vive muito atrás de voto. Me desculpe, não é isso não. Voto mesmo para angariar
cidadão a sua simpatia de sua causa para ganhar voto e ser eleito nas urnas, isso não é bom. Eu sou totalmente contra esse pensamento. Eu acho que a escolha e a liberdade deve ser respeitada de ambos os lados. Se a lei disser, você não pode proceder assim, mas é preciso que também haja respeito pelo pensamento do outro. Ofensas, agressões, jamais. Xingamentos, jamais. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas é preciso haver respeito. Agora, uma outra coisa que nunca sai da moda, isso é importante lembrar, o que é que não sai da moda? O bem, o amor, a caridade, atitudes de virtude, isso não sai da moda nunca. Tanto em 1900 como em 2000, daqui a 3.000 anos, isso não vai sair da moda. Por mais que o homem queira viver se arrastando para uma lama, mas essas coisas não sairão da moda. Não sairão da moda. A educação, a boa vontade, isso não sai de moda. O amor não sai de moda. Fazer o bem não sai de moda. Não aquele fazer o bem, toma lá da cá, não. Fazer o bem não olhando a quem. É importante lembrar isso nas gerações. Mas, meus amigos, é isso. Desculpem. É importante que nós, idosos, no meu caso, temos que nos adaptar a uma vida moderna. Se eu tenho um celular, mas não sei chamar um Uber, não sei usar um Waze, eu tenho que entender que é útil e importante eu aprender a chamar um Uber, eu aprender a utilizar o Waze ou outro aplicativo similar, ou Maps da Google, alguma coisa assim, para poder eu utilizar desta tecnologia de maneira sábia e eficiente para o meu dia a dia. É importante os senhores entenderem isso. Nós entendermos isso. Podemos fugir dessa realidade. Eu tenho 76, estou caminhando para 77 e não me dou o direito de não usar bem um telefone, bem um notebook, bem um computador, saber o que é um vírus de computador. Cada um deve escolher o que quer fazer. Meu pensamento é assim, eu tenho que me adaptar ao mundo que eu vivo hoje, respeitando as regras antigas da minha mente e as regras atuais. Eu tenho que respeitar. É muito importante isso. Então, esse choque de gerações, ele diminui quando você inteligentemente raciocina. Gente, lá era o meu tempo, hoje é o tempo dos que estão chegando que se mistura com o meu. Muita gente fala assim, nos meus tempos era bem melhor, nos nossos tempos era bem melhor. Será? Será que era bem melhor? Não. Hoje você vai na rua, fura um pneu num lugar deserto, você passa a mão no telefone, ele estando com bateria, e liga, chama o Uber, o camarada do Uber vem, te pega, chama o reboque, tudo num sistema eletrônico moderno que facilita a vida. Então, por que os outros tempos eram melhores do que agora? Com que sabedoria diríamos isso? Não é bem assim. Então, gente, vamos gostar do tempo que vivemos, vamos procurar melhorar nossa performance de ser humano. Quem está com muita dor no corpo, procurar ver sua coluna, o que está de errado com você e prosseguir, sempre prosseguindo. E lembrando mais uma vez, amor, bem, virtudes, nunca saem de moda. Nunca saem de moda. Agora o roubo, a ladruagem, a malandragem, a bandidagem, isso infelizmente sempre está na moda. Mas isso não é bom, não é legal. Então, meus bons amigos, é isso aí. Hoje é uma segunda-feira, uma excelente semana para os senhores. E lembre-se, o conflito e o choque de gerações pode ser evitado de muitas formas inteligentes. Use a sua inteligência. Não conflite. Não discuta com a geração atual e evite problemas maiores. Fui.